Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, sou mãe da Elis, de 1 ano e 9 meses. Sou pedagoga, especialista em educação especial e em educação transformadora, mestre em educação e tenho trabalhado atendendo escolas e pais que querem modificar o seu olhar sobre as crianças. Se você tem interesse em agendar uma consulta individual, entre em contato. Hoje nós vamos falar sobre a importância da conexão e da escuta empática. E para isso nós vamos nos basear no livro O Cérebro da Criança, do Daniel Siegel e da Tina Bryson, e em alguns princípios da comunicação não violenta. Então, assim, vamos começar pensando em uma situação que o nosso filho, o nosso aluno tem um comportamento inadequado. Vamos supor que essa criança, por exemplo, tenha derrubado um copo de suco no tapete da sala. Bom, quando a gente parte dessa perspectiva, a primeira coisa que a gente precisa antes de comunicar com os nossos filhos é escutar. Mas, normalmente, como que a gente reage, né? Normalmente a gente vai dar um sermão na criança, a gente vai dar uma bronca, colocar ela de castigo quando ela tem esse comportamento inadequado. Então imagine só que você chegou em casa bem estressada porque aconteceu uma coisa muito chata no seu trabalho. Então você chega bem reativa na sua casa e bate forte a porta da sala. Se o seu companheiro ou a sua companheira chegam em você e falam: "Oh, por que você bateu forte essa porta da sala? Vem já pra cá." Chega dando uma bronca, né? Também com um comportamento inadequado. O que vai acontecer? Você vai se tornar mais reativa e essa comunicação não será fluida. Então, quando o nosso filho tem um comportamento inadequado, a primeira coisa que a gente precisa é se conectar com ele para que a nossa comunicação seja mais fluida. Voltando ao nosso exemplo da criança que derrubou um copo de suco no tapete da sala. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é perguntar para ele: "Nossa, por que será que isso aconteceu?" Com curiosidade e sinceridade, anulando os nossos julgamentos, porque normalmente a gente vai pensar assim: "Ah, meu filho é muito desastrado, ele sempre faz isso", ou "Ah, ele tá bravo porque aconteceu tal coisa, então ele foi lá e jogou o copo de suco do tapete." Então, assim, a gente vai primeiro ouvir essa criança. E conforme essa criança começar a falar, nós podemos ir questionando para entender melhor o contexto. Normalmente essa criança teve essa atitude essa criança pode ter tido essa atitude inadequada com uma intenção, sem uma intenção de chamar atenção ou com essa intenção. Então, por exemplo, a criança pode ter tido a atitude inadequada, ter derrubado o copo de suco no chão, o que acontece normalmente, por distração, ela deixou o copo cair. Ou realmente ela pode ter jogado o copo de suco no chão porque ela estava brava por causa de alguma coisa. Mas nas duas situações, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escutar essa criança e tentar se conectar com ela. Cada criança tem um modo de se conectar e os pais normalmente sabem qual é esse modo. Então, por exemplo, a minha bebê, ela não gosta tanto de toque físico de início. Ela prefere que eu fique olhando para ela e espere ela chegar perto de mim. Tem crianças que já querem ser tocadas, querem que a gente encoste, que a gente tenha um abraço para se conectar. Então, cada criança tem o seu jeitinho, que depende muito do seu temperamento, de como ela reage frente às coisas do mundo. Então, os pais que conhecem essa criança sabem como se conectar com ela. Aí ela tem que sentir que você diz assim: "Ei, eu tô aqui com você para entender o que aconteceu. Eu tô aqui com você para a gente achar uma solução para esse problema." A partir do momento que eu me conecto com essa criança, aí sim eu posso questionar ela e perguntar: quais outros modos que a gente poderia ter agido para que isso não acontecesse? Se a criança, por exemplo, agiu distraidamente e deixou esse copo cair, a gente pode questionar ela e pensar em outras formas de agir quando ela está com um copo na mão para ser mais cuidadosa. Por exemplo, não tomando suco em cima do tapete, porque senão, quando cair, vai fazer mais bagunça do que se estivesse na mesa da cozinha. Ou, por exemplo, de não passar pelo tapete da sala com o suco na mão, pedindo ajuda para um adulto para chegar até a cozinha. Enfim, aí a gente vai ver o contexto e vai propor novas possibilidades.
Se essa criança realmente jogou esse copo de suco no chão porque ela estava chateada com alguma coisa, nós podemos ajudar ela a pensar em outras possibilidades para lidar com esse sentimento que esteja incomodando. Então, assim, se a gente for pensar num comportamento inadequado intencional da criança, a gente pode pensar como a ponta de um iceberg. Então, aquele comportamento é só o que está aparecendo, mas embaixo dele tem muitas coisas que a gente pode tem muitas outras coisas que a gente pode entender para saber o que está acontecendo. Toda criança, ela quer se sentir importante e amada. E às vezes, essa criança de alguma forma não está sentindo que ela é importante e amada naquela família. Então, um comportamento inadequado é uma chance para a gente rever o contexto e poder atender essa criança de uma forma mais adequada. É claro que cada situação é uma, mas essas são algumas ideias de como você pode olhar para a sua criança de uma forma diferente. Um grande abraço e até mais!